eu aqui de novo no nosso terceiro vídeo. Primeiro eu quero agradecer quem tá chegando, quem tá curtindo, comentando, compartilhando. Pra você que tá assistindo e que não tá apertando o sininho, é bem importante isso, porque essa dinâmica das redes sociais exige que a gente circule na rede, né? Então quanto mais gente conta, né, dos algoritmos que tá vendo, é melhor. Vocês estão percebendo que eu dei uma arrumadinha aqui diferente, tô aqui investindo em como fazer isso. Então eu dei uma arrumadinha diferente no cenário, então vocês podem comentar, falar comigo, o que vocês acharam. Mas hoje a gente vai conversar e eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o 8 de março. Primeiro eu quero falar uma coisa, gente. É muito bom ganhar flores em qualquer época do ano. Mas o dia 8 de março não é esse dia romantizado que o comércio virou esse produto. Na verdade, o dia 8 de março tem uma outra característica, um outro fundo histórico, uma outra memória. Porque aí quando vira um produto, né, nessa lógica desse mundo que a gente vive, que tudo é produto, tira do fundo de cena por que existe essa data. Mas aqui no Brasil, o 8 de março, os movimentos sociais de mulheres, sobretudo de mulheres feministas, banca muito e batalha muito para poder desviar dessa lógica do mercado, que ficam vendendo o 8 de março como um produto, uma batalha, uma luta e uma resistência de movimentos de mulheres, sobretudo das mulheres feministas, para colocar esse dia como um dia de luta. Então, pra gente que vai falar do 8 de março, eu lembro que na minha experiência no movimento de mulheres aqui em Paraty, a gente sempre reforça que é um dia de eventos alusivos ao 8 de março, e não comemorativos, né? Porque você, em dia de luta, você reafirma compromissos e você pactua coisas e você exige outras coisas. Por exemplo, a gente está no meio dessa pandemia e o que a gente percebe é que a gente precisa exigir que a rede de direitos de proteção para as mulheres ela receba mais financiamento público, né? Que a gente tenha mais dinheiro investido para as políticas públicas para as mulheres. Tem que falar desse assunto, não tem como não dizer isso. A gente vê que há a minha impressão, né, gente? Eu vejo lendo as notícias, as estatísticas demonstram que a violência doméstica contra as mulheres aumentou dentro da pandemia. E aí a gente vai ver várias notícias que vão estar dizendo isso. Eu li um artigo da Escola Nacional de Saúde Pública, da ESP, que fala sobre isso. Eu li algumas matérias, eu sou assistente social e a gente percebe, estou na luta em defesa dos direitos das mulheres, e a gente recebe muita notícia e acolhe e atende muitas mulheres vítimas de violência. E a gente também percebe, ao contrário disso, que não há uma rede consolidada. É um problema nacional, né? Aqui na cidade de Paraty isso acontece também. A gente tem uma organização do Conselho de Direitos da Mulher, a gente tem uma coordenadoria da mulher aqui na cidade, né? E que estão aí num processo incipiente, né? Estão num processo de construção para consolidar essa política. Mas, se a gente fizer um diálogo do que acontece local, né? Na esfera local e o que acontece nacionalmente, a gente viu que quando essa ministra que está na pasta que abriga a política de mulheres, à época dos governos do PT, existia uma Secretaria Especial das Mulheres que foi extinta quando esse presidente atual entrou. Isso diz muito, né? Porque você tem uma secretaria especial, essa secretaria tem status de ministério, portanto você tem um olhar específico destinado para olhar para essa pasta. A gente perdeu isso. Então isso é uma questão que tem um rebatimento, evidentemente, agora, né? Nas nossas vidas a gente vem perdendo. Então, existem várias campanhas, se vocês colocarem aí, forem procurar, tem várias campanhas, sobretudo de mulheres do campo de esquerda, de movimentos feministas também, que vão estar falando bastante, vou fazer uma colinha aqui, sobre essa necessidade da gente, nesse momento da pandemia, estar defendendo a vida. Porque além de lutar contra esse vírus maldito que está aí diante de nós, que está aí vitimizando, tornando vítimas assim, letais no país inteiro, a gente tem que também, enquanto mulher, lutar contra essa violência que nos assola, que é a violência
fruto do patriarcado, violência, né, que coloca a gente como alvo de ser agredida e tudo mais. Então eu falei sobre tudo isso porque no dia 8 de março é dia da gente também exigir políticas públicas para as mulheres e exigir uma rede de proteção que garanta, por exemplo, que uma mulher consiga fazer todos os ritos de uma situação de denúncia de violência e que dê conta também para que essa mulher possa ser atendida na rede. Também, se ela precisar de acolhimento profissional, né, de acompanhamento psicológico, se ela precisar de acolhimento nos setores da assistência social, é dia da gente reclamar isso em voz alta e dizer sim aos direitos das mulheres. Então não é um dia comemorativo, é um dia alusivo, é um dia de luta. E lembrando também que se a gente for pensar nesse 8 de março, o 8 de março historicamente é um dia de luta, porque ele começa lá no início do século XX, né, do século passado, com mulheres reclamando por direitos iguais com os homens nas fábricas. As mulheres tinham jornadas de trabalho muito grandes, um caráter muito exploratório e, sobretudo, diferente dos homens que tinham uma superioridade nessa relação. Tem um marco, né, de história que aconteceu de luta na Rússia, tem marco histórico também nos Estados Unidos por conta desses lugares estarem com a Revolução Industrial assim efervescente, né? Tá acontecendo nesse momento, as indústrias estão ali no momento de acontecendo muita coisa e aí as mulheres integram esse trabalho e vai acontecer essa história. Como uma mulher negra, eu preciso fazer aqui uma provocação. Nós, mulheres negras, sempre trabalhamos muito no processo de escravização dos povos africanos aqui, né? Nessa ala aqui no Brasil, nas Américas, nós sempre trabalhamos. Então existe aí, dentro do movimento de mulheres, das mulheres que tem o feminismo como prática, existe já um movimento feminista de mulheres negras, as feministas negras, né? Que vão defender que essa reclamação por direitos de igualdade já é feita pelos movimentos abolicionistas, né? Anterior a essas mulheres que estão entrando na indústria e que estão entrando as mulheres brancas, que estão fazendo essa reivindicação por igualdade de gênero. A questão da raça e da classe, elas vão andar juntas. Quem é a pessoa que vai trazer esse debate, que eu não vou estar aprofundando muito, só estou aqui falando um pouco do meu posicionamento, é a intelectual norte-americana Angela Davis, que é uma mulher muito importante. Eu não tenho nenhum texto dela aqui por enquanto, mas ela pode aparecer aqui. Então é isso que eu queria estar trazendo em relação ao dia 8 de março, para a gente ficar atento e não colocar que é um dia de comemoração, é um dia de luta. Sobre essa questão da violência, me ocorreu aqui, lá no meu trabalho, eu trabalho ouvindo muitas histórias. Por exemplo, uma violência que é muito comum, que a gente precisa assim, vencer e romper e conseguir acabar com esse tipo de violência, como há essa desigualdade, além de ter no trabalho, além de ter em outras relações, e o patriarcado entender que o nosso corpo é aquele corpo que pode ser invadido e que os homens podem fazer tudo sobre ele, eu fico pensando numa coisa que me tocou muito essa semana. Chegou mais um caso, né, de assédio que eu tive contato. E eu vou deixar aqui uma provocação, que é uma outra coisa que eu quero falar, que nesse 8 de março é muito importante que a gente diga. Todas nós mulheres já sofremos algum tipo de abuso ou de assédio. Todas nós. Nenhuma não sofreu nenhum tipo de abuso nem de assédio, né? Eu fico me perguntando, acho muito curioso, que, por exemplo, se eu achar um menino de 17 anos, 15, né? Que pra mim é um menino, tem 38 anos, eu achei ele lindo. Ele jamais vai achar que eu vou assediar ele, que eu vou cantar ele, que eu vou chamar ele de gostoso, que eu vou apertar a bunda dele, que eu vou apertar as partes dele. Jamais isso vai acontecer. Jamais as pessoas vão pensar que uma mulher de 38 anos vai ficar afim de um menino de 18 anos que tá todo, 17, 18 anos, que tá todo trincado, lindão, maravilhoso. Ninguém acha isso, né? Agora, uma menina de 13 anos que começa a botar corpo, o cara acha por si que tem que ir ali e que ela tá dando mole e que isso e que aquilo e aquilo outro. Nós, nesse dia 8 de março, também temos que lutar
pela proteção dos nossos corpos e pela não hipersexualização dos nossos corpos. Por quê? Porque os homens, nessa lógica do patriarcado machista, há uma construção de que se a gente se veste assim, se a gente se veste assado, a gente fica mais desejosa aos homens e que eles podem mexer com a gente. Mas vem cá, você, mulher, que tá me assistindo aqui agora, se vira um menino mais jovem, muito bonito, muito desejoso, aqui todo trincado, todo forte nesse corpo idealizado e hipersexualizado, ele vai achar que você vai dar mole pra ele? Ele vai te chamar de tia. E vai passar batido por você e não vai achar que você vai desejar ele. Agora, por que o contrário pode acontecer? Né? Então, esse dia do 8 de março é o dia da gente levantar essas provocações e dizer não para esse tipo de situação. E nós, mulheres, estarmos em unidade, respeitando as nossas diferenças e particularidades, né? De sexo, de raça, de classe social, como diz a Angela Davis, né? A gente precisa estar em unidades, juntas, respeitando as nossas diferenças, combatendo esse tipo de desigualdade que perpassa todos os níveis da nossa vida. Então, reforçar, 8 de março é dia de luta, é dia da gente rever e repensar quais as formas que a gente pode reivindicar para ter melhores condições de vida e lutar contra todas essas mazelas, essas coisas que eu trouxe pontualmente, passei por vários pontos do patriarcado. Eu tenho uma pessoa que eu indico como uma mulher que eu lembro muito dela, que eu tô com o livro dela aqui, que é a Lélia Gonzalez, que ela vai ser uma mulher que vai colocar o seu pensamento, que é uma intelectual negra, bastante importante, é uma mulher feminista negra e que eu tenho como referência, que eu não vou me aprofundar, mas vou prestar essa homenagem a essa mulher negra, que é a Lélia Gonzalez, que para mim é uma inspiração, é um exemplo, é uma mulher que esteve em várias, é uma intelectual completa e que esteve na política, por isso que é alguém que eu admiro muito, uma mulher que inclusive reivindicou o espaço de fala enquanto uma mulher negra dentro dos partidos de esquerda. Então eu vou deixar essa recomendação aqui desse livro da Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, que é organizado pela editora UCPA, e pode colocar nos comentários que eu posso fazer referência. E é isso. Obrigado, e que a gente tenha um 8 de março com bastante organização, você na sua cidade, no dia 8 de março. Procure saber quais são os movimentos reivindicatórios de luta que estão acontecendo aí e participe, né? Se junte aos movimentos que mais de mulheres que mais estejam próximos aí a você, para que a gente possa reivindicar melhores condições de vida para todas as mulheres. É isso.